Você sabe relacionar o reino de Deus com Israel e a igreja? Você sabe apontar as dimensões do reino de Deus entre o passado, o presente e o futuro? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Você está na CAT, Academia Teológica Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 4, que tem como tema a Igreja e o Reino de Deus. Você sabe em que contexto a Igreja está inserida no Reino de Deus? Você sabe em que contexto a Igreja faz parte desse reino? Sabe o papel da Igreja nesse reino? Vamos hoje compreender, em primeiro lugar, a questão do rei, o seu reino e os seus propósitos, que envolve Israel e envolve a igreja, tanto no passado, presente e no futuro. A princípio, palavra-chave desta lição, reino, que é o reino de Deus, e os seus propósitos. E nós veremos onde Israel e a igreja se encaixam dentro desse propósito do reino de Deus. Se você já gostou dessa introdução, deixe um like positivo, se inscreva no meu canal, você será alvo de intercessões e me ajuda a fazer a obra missionária. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos, todos os assinantes. Você pode adquirir os nossos materiais para dar uma aula com excelência e também compartilhe esse vídeo. Não deixe de evangelizar alguém nas redes sociais. Eu quero mandar um abraço antes de fazer a oração ao pastor Neliomar, ali de Betim, Minas Gerais, fez um comentário maravilhoso sobre os slides. Quero também louvar a Deus pela vida da irmã Valdinéia Nascimento, que fez um comentário lindo também sobre os slides. E também aos nossos queridos irmãos ali de Massachusetts, Estados Unidos. O querido irmão André Fernandes, servo do Senhor, que ministra a palavra de Deus ali, ensina com os nossos materiais. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Também tem os irmãos, entrei em contato agora há poucos dias, os irmãos pastores ali de Nova York e também de Boston, ali, Somerville. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí na América do Norte, acompanhando o nosso trabalho e usando também os nossos materiais. Vamos fazer uma oração para que a unção desta lição repouse sobre a tua vida. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar, Senhor, te bendizer por esta obra tão linda e também, ó Pai, por pertencer à igreja que está dentro dos teus propósitos, envolvendo os desígnios do reino. Venha abençoar, Senhor, cada filho teu que assistir esta aula, que a unção desta aula repouse sobre todos os alunos, todo aquele que assistir esta aula. Sejam benditos pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Lembrando que no final desse vídeo, assista até o fim, você vai acompanhar ali o sorteio dos irmãos que foram lá no Instagram e interagiram ali com as recomendações para participar do sorteio. E nós iremos sortear ali no final desta lição, você vai acompanhar 3 planos anuais dos irmãos que participaram. Lembra que nós chegamos a 20 mil inscritos? Já estamos aí com 20.500 inscritos. E nós iríamos sortear 3 planos anuais dos nossos slides. Vamos entrar na lição. O tempo está cumprido, texto áureo, e o reino de Deus está próximo. Quando falo o reino de Deus está próximo, já chegou, só que não em sua plenitude. Mas nós vamos ver o que desse reino já chegou entre nós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então nós vamos ver onde a igreja está inserida nos propósitos de Deus para com o seu reino e vamos ver que a igreja tem uma responsabilidade imensa em relação à mensagem deste reino. E hoje você vai entender o que os judeus não entenderam. Eles achavam que o reino de Deus era geográfico e material. Mas de momento, o reino de Deus
não é geográfico e não é material, no sentido político. Exatamente no sentido político. Até o nosso querido pastor José Gonçalves, os irmãos que fazem aqui, os irmãos da CPAD, que toda a diretoria que elabora essa lição, poderia colocar essa expressão mesmo, no contexto político. Muitas pessoas acham que o reino de Deus iria se manifestar de forma política, visível, geográfica, mas não, ainda não. Hoje você vai entender como o reino de Deus já se manifestou na face da terra ou o que desse reino já se manifestou na face da terra. Vai ser lindo você entender este assunto. Leitura bíblica em classe está em Marcos 1, 14 ao 17. Objetivos da lição: relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. A pergunta que eu fiz no início da lição: você sabe relacionar e entender onde se encaixa Israel nos desígnios do reino de Deus e também a igreja? Apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. Nós vamos ver como o reino de Deus já se faz presente, mas o que há de se manifestar ainda desse reino lá no futuro. 3. Destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos, que já está em evidência agora, no presente. Tá? Quando falar do presente, o reino de Deus no presente está intimamente ligado à igreja. Método tempestade cerebral, que são as perguntas do nosso questionário. 5 perguntas. Qual é o importante aspecto da natureza do reino de Deus que as Escrituras revelam? A natureza desse reino. Primeiro que o reino de Deus ele é universal, viu? Nós veremos textos aqui, irmãos, para entender o porquê que o reino de Deus reina sobre o universo, não só sobre a terra. Vamos entender por quê? Porque primeiro que antes dele criar a terra, ele já reinava. Então o reino de Deus transcende a terra e é um reino de domínio universal. O que o Antigo Testamento revela quanto ao reino de Deus em relação a Israel? É que Deus, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver, ele escolhe um homem, sua família e os seus descendentes para começar esse projeto de unificação global. Unificação global. O grande desejo de Deus é fazer um só povo. Nós vamos ver os textos aqui que mostram que o grande desejo de Deus é unir os povos em um só povo. Começou por Israel, está desenvolvendo esse plano através da igreja e no grande finale, como muitos falam, no grande final, ele vai concretizar a unificação de um só povo. E Israel está inserido neste projeto, começando no Antigo Testamento. Qual é o aspecto importante destacado na lição a respeito da identidade do reino de Deus? Além da dimensão presente do reino de Deus, qual é a outra dimensão abordada na lição? Em quinto, explique a distinção entre a igreja e o reino de Deus. É bom, eu tenho a lição aqui no computador, mas é bom que você tenha a tua lição, viu? Aqui está a lição. É bom que você tenha ela, compre, adquire, sempre adquire a revista, né? Eu sempre gosto de usar uma capa, né? Para proteger, a gente compra essa capa aqui, você pode encomendar, é muito bacana, tá? E aí você protege a tua lição. Vamos lá? Introdução. Olha que introdução maravilhosa. Por isso que eu aconselho você a baixar os slides, porque nossos slides são feitos dentro de métodos didáticos, pedagógicos, teológicos e neurolinguísticos. Então aqui você faz com que haja uma retenção e fixação no conhecimento. Pouca informação, simples, clara, direta e com recurso visual. Aquilo que a mente precisa para armazenar informação, você vê aqui nos slides. Repito, é produzido com metodologia pedagógica teológica. Qual é a parte teológica, pastor Rodrigo? Interpretação de texto. E neurolinguística, recurso visual. Então vamos lá. E sem poluição visual também, né? Que é muito carregado de informação, os slides, você não armazena nada, não guarda nada. Então vamos lá. Deus é o rei do universo e devemos conhecer o seu governo. Por isso que nós temos que aprender sobre
o reino de Deus, porque ele é o rei do universo e devemos conhecer sobre o seu governo. Aí entra o papel da EBD, projeto que eu amo demais. Amo demais. Tudo que eu sou na obra de Deus, Pastor Rodrigo Gomes, tudo que eu sou na obra de Deus, no sentido de atuação, não no sentido de exaltação, o ser humano não é nada, tá? Não me interprete mal. Quem me conhece sabe. Mas tudo que eu sou no sentido de realização da obra de Deus, eu devo à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela me deu todas as condições de poder exercer o ministério que eu exerço hoje. Então, nesta lição, aprenderemos sobre a soberania de Deus no passado, no presente e no futuro. E qual a participação de Israel e da igreja nesse reino. Olha que fantástico, né? Isso é uma boa interpretação e fácil para guardar. Deus é o rei do universo, devemos conhecer seu governo. Nesta lição aprenderemos sobre a soberania de Deus no passado, presente e futuro, tem o controle de tudo, e vamos ver qual é a participação de Israel e da igreja nesse projeto, ou nesse reino. Vamos lá? A natureza do reino de Deus, primeira parte, primeiro tópico, o reino de Deus é universal, letra A e letra B. Olha só, a Bíblia diz que antes que Deus formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso significa que não apenas da terra, mas de todo o universo, o Senhor Deus governa e reina para sempre. Confere lá Salmo 90, verso 2 e Mateus 6 e 13. Então o reino de Deus é universal, porque mesmo antes de existir a terra, ele já governava na eternidade. O reino de Deus, a expressão universal, engloba o lado físico, material e imaterial. Tá? Engloba a terra e as dimensões espirituais. Tudo, tá? Tudo no universo. Letra B. Visto que Deus é o rei do universo, ele tem o domínio sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, quando você lê o reino de Deus é universal, em resumo, ele governa todas as coisas visíveis e invisíveis, tanto a terra como a eternidade. Colossenses 1, 16 e 17, Daniel 2 e 21. Em Colossenses 1, 16 e 17 mostra que ele tem o domínio de todas as coisas visíveis e invisíveis. E Daniel 2 e 21, na terra Deus estabelece reis, tem o domínio de tudo. Por quê? Porque ele é o rei deste governo, ou deste reino. Vamos lá? 2. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Letra A e letra B. Deus estabeleceu uma ordem natural de movimento e desenvolvimento em todo o universo. Tá? Leia lá Jó 38, 4 ao 7. E o que significa isso, pastor Rodrigo? Uma ordem de movimento e desenvolvimento. Letra B. Mesmo os anjos e os seres humanos tendo o livre-arbítrio, Deus tem o domínio sobre todos e nada está fora do seu controle. Confere lá Provérbios 16, 24, que Deus fez todas as coisas. Até o ímpio ele permitiu existir para satisfazer os seus desígnios. Está no controle de tudo. Confere o Salmo 103, verso 19. Então a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Há uma ordem natural das coisas, você planta, as coisas crescem, o universo está bem organizado, né? O Sol está ali iluminando essa constelação, tudo gira em torno desse Sol, nessa constelação, que é chamada nuvem de Magalhães, e faz a rotação e translação, e vem o dia, e vem a noite, tudo isso foi Deus que organizou. Deus deu livre-arbítrio para os anjos, para o ser humano, tudo tem uma ordem natural, está em movimento, tudo está em movimento e em desenvolvimento, não o ser humano, mas a natureza, ela se desenvolve, você planta, cresce e assim por diante. Eu falar em desenvolvimento, você vai pensar aí que a gente é a favor da teoria da evolução, não é isso? Não.
O homem não evolui no sentido físico, né? Que a gente vem do macaco e assim por diante, ou de uma ameba e outras coisas. Não. Mas existe um desenvolvimento. A gente procria, a gente gera filhos e assim por diante, desenvolve a tecnologia e tal, está tudo em movimento e em desenvolvimento. E Deus está no controle de tudo. Confere lá Provérbios 16, 24, Salmo 103 e 19. Então ele é soberano, porque apesar de tudo parecer, porque aí que está o problema, tudo está em movimento e em desenvolvimento, as pessoas acham assim que está tudo por conta. É tudo natural demais. E por Deus ser invisível, as pessoas acham que Deus nem existe. Não. Apesar de parecer que está tudo por conta, que existe esse tudo por conta que as pessoas falam aí, não, está tudo por conta. A vida surgiu do nada e hoje está tudo por conta. Não. Apesar de parecer que existe essa ordem natural de movimento e desenvolvimento, e o homem tem livre-arbítrio e os anjos também, tem um Deus que existe e está no controle de tudo. 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Então, irmãos, em geral, esta lição aqui trata do reino de Deus e onde está inserido Israel e a igreja. Tá? A gente vai ver o reino de Deus, seu domínio, e onde se encaixa Israel e a igreja nesse reino. E a responsabilidade de Israel e a responsabilidade da igreja. Então essa lição é riquíssima, riquíssima mesmo. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Letra A, apenas letra A, que aqui é muito... Aliás, letra A e letra B. Anote aí, são duas informações importantes, duas grandes interpretações. Deus escolheu a descendência de Abraão para governar através dessa descendência. É verdade. Governar aonde? Na terra. Deus escolheu a descendência de Abraão para governar na terra através dessa descendência, com o objetivo de abençoar todos os povos do mundo. Então por que Deus escolheu Israel? Primeiro, para governar na terra através daquele povo. Esse foi o propósito. Confere lá Gênesis 12, 1 ao 3 e Isaías 43 e 15. Então se alguém perguntar onde Israel se encaixa no reino de Deus, Deus quer governar todos os povos e escolheu Abraão e a sua descendência para governar através daquele povo. Era essa a função. Agora, e a igreja, pastor Rodrigo? A igreja, quando eu falo governar a terra, irmãos, literalmente o desejo de Deus é governar os povos através dos seus filhos. Israel tinha essa função. É tanto que era uma nação sacerdotal, de íntimo contato com Deus para transmitir. Qual é a função do sacerdote? A Bíblia diz que ele é escolhido dentre o povo, a favor do povo, concernente às coisas de Deus. Então o sacerdote apresenta o povo para Deus. E entre os sacerdotes tinha os profetas que apresentavam a mensagem de Deus ao povo. Então, em resumo, Deus escolhe um povo para que esse povo tenha íntimo relacionamento com ele, e Deus, através desse povo, se torne conhecido entre todos os povos, e todos os povos se aproximem de Deus através das práticas de intimidade com Deus. São práticas sagradas. Era essa a intenção, unir todos os povos. Mas, eu até tenho uma frase, está relacionada a essa frase que eu uso há décadas, Deus nunca vai ferir esse princípio. Qual o princípio? Liderar o seu povo por meio de líderes que ele levanta. Deus governa, ele levanta líderes e governa através desses líderes. E por quê, pastor Rodrigo? Porque Deus é um ser espiritual, irmão. Deus é espírito. Sem o ser humano ter entendimento pelo Espírito Santo acerca desse ser que é o nosso Deus e o seu reino, se Deus descesse de alguma forma sobrenatural aqui, as pessoas iriam até se assustar. É como o exemplo daquele homem que estava ele e o amigo dele disse, deixa eu tratar os teus peixes. E pegou um punhadinho de ração ali, chegou perto do aquário, os peixes
fugir dele. Aí ele disse para o amigo dele, ao invés de se aproximarem de mim, porque eu quero fazer o bem para eles, eles fogem. Aí o homem disse assim, não, é que você é muito grande, você é uma criatura muito estranha para eles. Se você se diminuísse e ficasse igual a eles, eles não fugiriam de você. Teriam facilidade de se aproximar. Você não iria assustá-los. Mas também você correria o risco de que eles te esnobassem, de tão pequeno que você ficou. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Deus mesmo descer aqui, quando desceu lá no Sinai, eu tive a oportunidade de conhecer o Monte Horebe, lá na Península do Sinai. O povo pediu, Moisés, fale tu conosco. Não aguentamos, não suportamos. Então não tinha como. É a mesma coisa desse ser grandão que foi ali alimentar. Os peixinhos correram. Aí o que aconteceu? Jesus, se diminuiu, ficou do tamanho do ser humano, igual ao ser humano, para não assustar o ser humano poder se aproximar. Só que também, igual o rapaz falou, corre o risco de você ficar tão pequeno de eles te rejeitarem. Foi o que aconteceu. Eu sinto a presença de Deus aqui. O ser humano, Jesus ficou tão pequeno para não assustar o ser humano, e o ser humano, muitos esnobaram Jesus. Então, meus irmãos, por que Deus usa o ser humano, usa um povo para governar todos os povos por meio desse povo? Por essas questões espirituais que o ser humano ainda não entende. Então é mais fácil o povo aceitar a mensagem de seres humanos. Por isso que Deus não permitiu os anjos. Os anjos querem pregar o evangelho, mas não tiveram a experiência que nós temos de arrependimento, de conversão, não entende todos os dilemas da vida do ser humano. Por isso que Jesus desceu, se igualou a nós, a Bíblia diz, em tudo ele foi provado, homem de dores. Ele nos compreende, é por isso que ele tem autoridade para interceder junto ao Pai em nosso favor, porque ele sabe muito bem o que é ser humano. Então, meus irmãos, por isso que Deus escolheu a descendência de Abraão, para que os próprios seres humanos apresentassem o reino de Deus para os outros seres humanos, que fica mais fácil para aceitar porque somos da mesma espécie. Como eu disse, Deus descer no Antigo Testamento de uma forma miraculosa, gloriosa, estrondosa, o povo ia se assustar, Então Deus usa o ser humano para transmitir essa mensagem para os demais seres humanos. Mas esse é o projeto, governar o mundo através de um povo. Escolheu a família de Abraão e resultou na nação de Israel. E a igreja, pastor Rodrigo? Letra B. A igreja faz parte do projeto de Deus de abençoar todos os povos. Dessa forma, Jesus, que é da descendência direta de Abraão, confere lá Mateus 1, do 1 ao 17, está lá a genealogia, estabeleceu a igreja. Foi Jesus que estabeleceu a igreja, a fim de unir todas as raças para um único reino diante do governador do universo. Por isso que você vai encontrar em Efésios 2, 12 ao 16, sobre esse único povo, único reino, Gálatas 3, 28 e 1 Pedro 2 e 9. Então a igreja, irmãos, ela faz parte desse projeto. E por que foi necessário levantar a igreja? Porque Israel começou bem esse projeto, muitos povos ficaram conhecendo, Israel legou ao mundo a fé monoteísta, isso foi maravilhoso. Também conservou famílias santas para que o Messias pudesse nascer num lar santo, para poder vencer o pecado. Porque Jesus veio aqui como um homem, irmãos, não venceu como Deus. E aí Israel fez seu papel, só que Israel ficou, se enclausurou, Israel se isolou dos demais povos, levou a sério demais. Não é que levou a sério demais, precisava levar a sério. Mas não entendeu a espiritualidade da lei. Paulo diz que a lei é espiritual, Romanos 7,14, parte A. E acabaram se isolando demais com as questões de santificação e pureza, isso foi importante, mas isso iria prejudicar a unificação dos povos. Por quê? Porque os povos deveriam conhecer a Deus, mas Israel, além de não ir entre os povos, condenava os povos. Israel exagerou. Tanto que a Bíblia fala, não seja demasiadamente zeloso do bem. Isso vai causar problema? Israel exagerou no zelo. E aí, além de não evangelizar o mundo, condenava a todos, humilhava, desprezava. Se considerava os gentios como perdidos. E aí, não. Deus levantou a igreja, derramou o Espírito Santo sobre nós
E aí a igreja hoje, com poder do Espírito, nós vamos ver aqui também que é uma manifestação do reino, o poder do Espírito, entra agora entre os povos para finalizar o projeto de unificação mundial. Então é simples para entender. Deus tem um projeto de unificação mundial, de um só povo, de um só reino. Começou com Israel, foi até um ponto e estabeleceu a igreja que ele já tinha. A igreja não é algo do acaso. A igreja, eu gostei da expressão do pastor José Gonçalves ali, a igreja não é um remendo de um erro de Deus, só porque Israel não deu certo, vamos fazer vamos fazer uma gambiarra aqui e levantar a igreja. Não, a igreja foi estabelecida antes da fundação do mundo. Tudo faz parte de um projeto bem organizado. Deus não foi pego de surpresa com o comodismo de Israel. Vamos lá? Visão geral? As Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como seu propósito específico para com Israel e com a igreja. Fácil para entender, né? E lindo demais esse plano de Deus e o seu reino. Agora vamos entender mais sobre o reino. A igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Parte 2. Letra A e letra B. Jesus, vírgula, o fundador da igreja, vírgula, anunciou que o reino de Deus era chegado na terra. E isso expressa a realidade presente do reino de Deus. Confere lá Mateus 4,17. O próprio Jesus falou isso. A referência que tem na lição ali é uma expressão usada por João Batista. Mas aqui Mateus 4,17, o próprio Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Quando fala está próximo, não é que vai chegar ainda. Já está aqui, está perto de vocês, já chegou. Então, letra B. Visto que o reino de Deus é perfeito, onde Jesus pregava as boas novas do reino, as situações de tristeza e dor eram mudadas. Para você entender por que Jesus, quando curava, inclusive falou para João Batista, manda dizer para João lá que os cegos veem, os surdos ouvem, as situações de tristeza se transformam em alegria. Para entender que, é o reino de Deus que é perfeito, se manifestou na terra, mudando as situações de imperfeição. Quando você vê o evangelho sendo pregado em nome do reino e as coisas sendo mudadas, a mensagem era essa: o reino de Deus é perfeito e está entre vós, mudando o que é imperfeito. Aleluia! Maravilha! Eu sinto a presença de Deus aqui. Por isso que as coisas mudavam. Por quê? Porque é a manifestação do reino que é perfeito, mudando as coisas imperfeitas. Vou repetir. Jesus, o fundador da igreja, anunciou que o reino de Deus era chegado na terra. E isso expressa a realidade presente do reino de Deus. Então, o fato de muitas coisas estarem sendo mudadas é a realidade presente do reino de Deus. E por que isso, Rodrigo? Porque o reino de Deus é perfeito. E onde o reino de Deus se manifesta, transforma o que é imperfeito em coisas que são perfeitas. Por isso é a letra B. Visto que o reino de Deus é perfeito, onde Jesus pregava as boas novas do reino, as situações de tristeza e dor eram mudadas. Porque o reino é perfeito e tem o poder de mudar o que é imperfeito. Maravilha. Anote essa frase. Marcos 1,14 e Mateus 11, 4 e 5. Ah, pastor, agora eu entendi. Por isso que ocorre curas, milagres, salvação. É a expressão real? É a realidade presente do reino de Deus? É. Porque o reino de Deus é perfeito. E o reino de Deus, quando as coisas entram em contato com esse reino, as coisas imperfeitas ficam perfeitas. Que coisa linda, né? Oh, maravilha. 2. Onde está o reino de Deus? Eita maravilha, que é uma perguntinha de milhões, né? Tem muita gente que quer saber. Vamos lá, letra A e letra B. Aqui vai ser respondido para você definitivamente. Vamos lá. O projeto do nosso Deus soberano é que na dispensação da graça, que nós estamos agora, o seu reino não é geográfico, político e material. O projeto desse Deus soberano, agora, na dispensação da graça, não é um governo, um reino geográfico, político e material. Mas em Cristo, esse reino, o seu reino, está presente onde há
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, onde é que está o reino de Deus agora, pastor Rodrigo? Onde o Espírito Santo estiver na vida de alguém e seja propagada a justiça desse reino, a paz desse reino e a alegria desse reino, ali é a própria representação do reino de Deus. Por quê? Porque de momento agora a manifestação do reino não é política, mas é uma manifestação de aperfeiçoamento espiritual no coração do ser humano, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, onde está o reino de Deus? Está na obra de transformação espiritual no coração do ser humano. A princípio, agora na dispensação da graça, a manifestação do reino de Deus está na obra de regeneração espiritual entre os seres humanos ou nos seres humanos. Em outras palavras, o reino de Deus agora não é material. Paulo chega a dizer, não é comida e nem bebida. O reino de Deus agora é uma manifestação de transformação espiritual. Aonde, pastor Rodrigo? Na terra? Não, no ser humano. Onde está o reino de Deus? Na transformação do ser humano. Na manifestação de justiça dentro do ser humano, de paz dentro do ser humano e de alegria dentro do ser humano. Essa é a manifestação do reino de Deus agora. Se você perguntar para alguém, onde é que está o reino de Deus? Esse alguém, não sei. Você diz, eu vou responder. Está aqui dentro de mim, ó, na minha transformação. Essa é a manifestação presente do reino de Deus agora. Aleluia! Entenda onde está o reino de Deus. Na transformação interior do ser humano. E depois vai se mostrando, exteriormente. Mas o reino de Deus agora está dentro de nós. Confere lá 1 Coríntios 4 e 20 e Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao 19, para você entender o reino de Deus agora. Vamos lá? Aliás, a igreja, confere lá, a letra B, a igreja como corpo de Cristo, espera aí que tem a responsabilidade da igreja agora. A igreja como corpo de Cristo propaga o reino de Deus na terra e dessa forma, onde houver um cristão, aqui, para você entender também onde é que está o reino de Deus. A igreja é corpo de Cristo e como tal ela propaga a mensagem do reino na terra. Então, onde houver um cristão com o poder do Espírito Santo, ali chegará também o reino de Deus para salvar, curar e libertar. Confere lá 1 Coríntios 4 e 20, que Paulo diz, não. Mas o reino de Deus é manifestado com poder, não com palavras. Lucas 4, 17 ao 19. Confere lá que foi explicado que o reino de Deus é exatamente essas transformações que ocorrem no ser humano pelo poder do Espírito. 1 Coríntios 4 e 20 e Lucas 4, 17 ao 19. O Senhor Jesus foi claro. Lembra que ele recebeu o Espírito Santo, leu o livro de Isaías. Hoje se cumpriu essa profecia para evangelizar, anunciar, curar, salvar, libertar. Então, irmãos, onde houver o poder do Espírito Santo, que é levado pelos crentes, por isso que Paulo diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro, que é o poder do Espírito, a presença do Espírito, o seu poder. Onde houver o poder do Espírito Santo, ali está o reino de Deus. Então, para responder essa pergunta, onde está o reino de Deus? Tem duas formas básicas. Anote aí, simples. Onde tem um ser humano transformado por Cristo, ali está o reino de Deus. E onde tem o poder do Espírito Santo para curar, salvar, libertar, ali também está o reino de Deus. Transformação e poder do Espírito. Ali está o reino de Deus. Glória a Deus. O reino de Deus está aqui, ó. O reino de Deus está aí, ó.
você que é transformado, você que tem poder do Espírito, o reino de Deus está aí, está conosco, está aqui. Oh, glória a Deus! Não é maravilhoso, irmãos? Você pertencer ao reino de Deus e já viver o reino de Deus através disso? Isso é fantástico demais. Vamos lá, 3. O reino de Deus como realidade futura. Letra A, letra B e letra C. O reino de Deus é ensinado como uma realidade futura pelo fato de não ser visto no sentido, aliás, pelo fato de não se ver ainda o reino de Deus e não estar aqui em sua plenitude. Por isso que ele é anunciado ainda como algo no futuro. A Bíblia anuncia o reino de Deus no futuro. Em que sentido? Toda a sua plenitude. O reino de Deus é ensinado como uma realidade futura. Quando você ouvir expressões referindo-se ao reino de Deus lá no futuro, isso indica que existem coisas plenas para se manifestar ainda que nós não conhecemos. Aqui agora a igreja já representa o reino de Deus, a transformação em nós já é o reino de Deus, o poder do Espírito já é o reino de Deus, mas não é a plenitude desse reino. Tem muito mais coisa para a gente ficar sabendo. Então o reino de Deus é ensinado como uma realidade futura pelo fato de nós não vermos ainda toda a plenitude desse reino. Confere lá Hebreus 10, 36 e 37. Letra B. Ainda está no futuro, antes de toda a plenitude desse reino, acontecimentos como a grande tribulação, está no futuro, tem desígnios do reino de Deus para acontecer na grande tribulação, ainda está no futuro o milênio, e tudo isso faz parte dos propósitos do reino de Deus. Confere lá Apocalipse 3 e 10, que o povo de Deus será livrado da maior tribulação que há de vir sobre toda a terra. É por isso que eu creio no arrebatamento e creio nesse livramento, que o povo de Deus vai receber sim. Tem gente dizendo aí, não, a igreja não vai escapar, porque o povo de Deus nunca escapou. Então me explique Apocalipse 3 e 10, que haverá um povo sim que vai escapar de uma tribulação que vai vir sobre toda a terra, que ainda não veio ainda. Então é lógico que vai ter o arrebatamento e um livramento para o povo de Deus. Se tem gente que acha que a igreja não vai escapar, então isso é problema da pessoa. Eu sou a igreja, nós vamos escapar, nós queremos disso. Queremos que a igreja vai escapar dessa tribulação, porque tem sim um povo que vai escapar. Senão não estaria escrito em Apocalipse 3 e 10. Aqui vai uma mensagem para quem acha que não, tá? Tem pessoas dizendo, não, a igreja vai passar pela grande tribulação, Deus nunca livrou seu povo, e todo mundo vai sofrer, e não tem essa de amenizar para uns e tal, o povo... Não. Então me explique Apocalipse 3 e 10. E esse povo que vai ser salvo vai escapar dessa tribulação que há de vir sobre toda a terra, que ainda não aconteceu ainda. Então são coisas do reino de Deus que estão no futuro, grande tribulação. E o milênio, a igreja vai passar ainda pelo milênio, aliás, a humanidade vai vivenciar o milênio, perdão, a igreja vai também, porque a igreja desce com o Senhor Jesus e vai governar com Cristo na terra. Mas são coisas que pertencem ao reino que ainda estão no futuro. E ainda tem mais ainda. Letra C. Isso aqui não está na lição, irmãos. Tá? Por isso que é maravilhoso. Depois de todos os tempos estabelecidos por Deus, arrebatamento, grande tribulação, milênio, juízo final, o reino de Deus será conhecido em sua plenitude. Aí se deleite lendo Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Extraordinário. Aí virá a plenitude mesmo, o reino de Deus como realidade futura. Então tem coisas para acontecer ainda, arrebatamento, grande tribulação, milênio, juízo final, mas depois ainda de tudo isso, haverá novos céus, nova terra, nova Jerusalém desce do céu, e a gente vai ver a plenitude do reino de Deus. É por isso que existem expressões que apontam para o reino de Deus lá no futuro. Visão geral, o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. Dimensão presente é a igreja, representando o reino de Deus aqui, proporcionando a chegada desse reino através de transformações no interior do ser humano e o poder do Espírito que cura, liberta, salva e manifesta o reino de Deus. Mas existe o aspecto futuro de coisas ainda que estão por vir até que esse reino plenamente se manifeste. 3, para encerrar a lição, a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Para quem acha, irmãos, que a igreja já é
todo o reino de Deus. Não, não é por aí. Vamos lá, letra A e letra B. A igreja faz parte do reino, mas não é a totalidade e plenitude desse reino. Então, não pense que a igreja é a totalidade do reino, porque não é. 1 Pedro 2:9. Nós fazemos parte do reino. Letra B. Agora, a igreja conhece apenas parte do que está para ser revelado. E dessa forma, aguardamos ainda o perfeito reino de Deus. Então, só uma explicação muito válida aqui, o comentarista fez, que a igreja, distinção entre igreja e reino. Ou seja, a igreja não é a totalidade desse reino, tá? Tem pessoas por aí que acham que já a totalidade do reino de Deus está na igreja. Não, não, o reino de Deus é o que já foi manifestado, não tem outra coisa para vir. Não é assim também. A igreja faz parte, mas não é a totalidade, que tem muita coisa para se manifestar ainda. Confere lá 1 Coríntios 13:12, porque agora por isso que Paulo diz, em parte nós vemos, e quando se manifestar o que há de vir, então veremos completamente como é. Tomaremos posse da promessa, tem coisas no futuro para acontecer ainda. E 1 João 3:2, confere lá para você entender que a igreja agora não é a totalidade do reino de Deus, ela só faz parte. 2. A igreja expressa o reino de Deus. Letra A. A igreja é um projeto importantíssimo para os desígnios do reino, pois ela foi planejada antes da fundação do mundo e agora ela é representante legal do reino de Deus na terra. E eu louvo a Deus, eu tomo posse, mas eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo. Eu tomo posse. Às vezes eu chego, mas eu fico tão feliz dessa condição, que esse dia eu li uma frase, não para se exaltar, não para se orgulhar, tá? Mas eu li uma frase que dizia assim, ó: eu abaixo a minha cabeça só para orar. O que isso significa? Irmãos, não sendo para estar diante de Deus, você ande por aí em oração, ande por aí de cabeça erguida, irmãos, com um brilho no olho. Você é filho de Deus, você tem o reino de Deus dentro de você, você faz parte desse reino eterno. Tem um monte de gente no mundo aí, faz até filme, querendo descobrir a fonte da eternidade, a fonte da juventude, querem voltar e viver mais tempo, e as pessoas querem ser eternos e tal. Nós já somos. Então você anda de cabeça erguida, com um brilho nos olhos. Onde eu chego, irmãos, eu chego assim com muita paz, com muita segurança, muito seguro dessa condição que a gente já está vivendo. Paulo diz para Timóteo, tome posse da vida eterna, já viva essa condição agora. Onde eu chego, irmãos, até tem pessoas que acham que a gente é milionário, tem uns quantos que chegam, você é doutor, você é advogado, né? Tal, parece ser uma pessoa tão segura de si. Não, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou seguro de si. E as pessoas ficam assim com inveja, irmãos, sentindo inveja da segurança e da certeza e da paz que há dentro de nós. Por quê? Porque é o reino de Deus dentro de nós. As pessoas querem viver isso, mas buscando em fontes erradas. Nós, por bondade e misericórdia de Deus, já temos o reino de Deus dentro de nós, que exala segurança, alegria e confiança e paz. Isso é fantástico demais. Confere lá, irmãos, Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 10, que vai falar que nós somos representantes legais do reino de Deus na terra. Efésios, capítulo 1, 4 ao 10. 1 Pedro 1 e 2 e Efésios, gosto muito, 3 e 10. Confere lá, a igreja expressa o reino de Deus. E para encerrar, a igreja e a mensagem deste reino, letra A e letra B. A igreja é porta-voz da mensagem do reino de Deus na terra. Confere lá Atos 19 e 8 e 1 Pedro 4, 10 e 11. Letra B. Visto que Jesus é o grande restaurador dos homens para com o reino de Deus, a igreja, como testemunha de Jesus, nós somos levantados para ser testemunhas de Jesus, e ele é o grande restaurador, anunciador desse reino e restaurador do interior do ser humano, que é agora, na graça, a manifestação do reino de Deus dentro de nós. Visto que Jesus é o grande restaurador, a igreja é testemunha dele. Dessa forma, a igreja deve continuar anunciando a mensagem do reino de Deus em toda a terra,
Então, existe todo esse projeto de Deus de unificar os povos em um só povo para viver um só reino. Deus levantou Israel, criou esse projeto, já tinha projetado a igreja na eternidade, agora está a igreja aqui, dando sequência a esse projeto. A igreja é porta-voz, agora a igreja não pode parar, a igreja não pode negligenciar. Grande e elevadíssima é a nossa responsabilidade. Quando eu falo aqui, tem gente que acha que é por questões materiais e pessoais. Não. Fala o quê, pastor Rodrigo? Pegue esse vídeo e compartilhe. Quanto mais a igreja compartilhar, não só os meus conteúdos, tudo que for de Deus na internet, por favor, atenda esse gemido do Espírito Santo. Compartilhe no mundo inteiro. Quanto mais a igreja compartilhar a mensagem da palavra de Deus, mais ela está anunciando a mensagem do reino e cumprindo a sua responsabilidade. Então não perca tempo. Pegue o que é de Deus e compartilhe, porque a igreja tem essa incumbência. Nós somos porta-voz do reino de Deus na terra. O que não pode acontecer é crente não compartilhar nada, não divulgar a mensagem do reino. Isso vai ter um peso de juízo. Deus vai cobrar, irmãos, dos negligentes que não compartilham nada da mensagem do reino, porque a igreja foi levantada com esse propósito, ser porta-voz da mensagem do reino. Visão geral, o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. Como eu falei, Deus quer fazer só um povo e governar entre os povos através de um povo. Começou com Israel, agora está sendo representado pela igreja, e depois, por fim, vai fazer um só rebanho. Então, a igreja, porém, está inserida no reino de Deus e nos seus projetos. Né? Conclusão, a verdadeira igreja de Cristo glorifica a Deus por pertencer ao seu reino e ser porta-voz desse reino na atualidade, crendo que a plenitude desse reino está bem perto de nós. Aleluia! Nós chegamos ao final da nossa lição de número 4. Eu quero que você compartilhe essa lição, compartilhe essa mensagem, se alegre por você já estar vivendo o reino de Deus e saber que tem muito mais coisa para se manifestar ainda desse reino. Lembrando que no final desse vídeo iremos divulgar os 3 irmãos que ganharam o plano anual dos nossos slides. Você pode adquirir, é muito barato, irmãos. Em torno de R$3 por semana. Tem o plano anual para você receber durante um ano inteirinho e o plano trimestral para você receber durante 3 meses. Vamos fazer a nossa oração? E nessa oração vamos fazer uma oração de gratidão, irmãos, por já vivermos o reino de Deus nessa terra e fazermos parte desse reino, e que o Espírito Santo nos ajude a darmos aí sequência com a nossa responsabilidade de divulgar o reino de Deus. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por pertencer a este reino. Me alegro demais, Jesus. O Senhor mesmo se alegrou, porque muitos não querem e o Senhor concedeu aos que querem, aos pequeninos. E nós te louvamos, Pai, por este conhecimento, por pertencer ao teu reino, e pedimos, nos capacita para que possamos cumprir com a nossa responsabilidade de sermos porta-voz desse reino, dispenseiro dos mistérios do teu reino. Abençoe cada filho teu, cada aluno, cada professor no Brasil e no mundo, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Tome posse dessa bênção. Amém.